Eu nunca imaginei que um simples jantar de família em Alfama pudesse se transformar no epicentro de uma guerra que me rasgaria por dentro, expondo feridas que eu achava cicatrizadas há anos. Meu marido, com os nós dos dedos ainda vermelhos de raiva, olhou para o corpo inerte do meu irmão no chão de azulejos frios e murmurou: "Ninguém fala assim da mulher que eu amo." E eu, parada ali, com o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao amanhecer, percebi que o amor dele não era só proteção, era uma lâmina afiada, pronta para cortar tudo o que eu um dia chamei de lar. Mas o pior veio depois, quando os paramédicos levaram meu irmão embora e os meus pais, com os olhos cheios de lágrimas e fúria, viraram-se para mim como se eu fosse a culpada. "Ele tem de se desculpar", disse a minha mãe, a voz trêmula como as folhas de uma oliveira no vento do Tejo. "Ou então, esquece que tens uma família." E ali, naquele momento, eu soube, o soco não foi só para o meu irmão. Foi para mim também, um eco de todas as humilhações que eu engoli desde criança, e agora, pela primeira vez, alguém as cuspia de volta. Mas a que custo? A que preço eu pagaria por essa vingança que nem eu pedi? Eu chamo-me Ana, tenho 32 anos, e vivo em Lisboa há uma década, mas as raízes do Porto ainda me puxam como correntes invisíveis. Cresci numa casa modesta no bairro da Foz, onde o mar Atlântico batia nas rochas como as discussões dos meus pais ecoavam pelas paredes. O meu pai, um pescador reformado que agora passa os dias a consertar redes na garagem, sempre foi o pilar silencioso, de mãos calejadas e palavras escassas. A minha mãe, costureira, tecia não só roupas, mas também as teias de expectativas que nos sufocavam a todos. E o meu irmão, João, o caçula mimado, o eterno garoto de 28 anos que nunca cresceu além do seu ego inflado. Tudo começou inocente, como tantos fins de tarde portugueses, um convite para jantar no nosso apartamento no Chiado, com o cheiro de bacalhau assado misturado ao perfume de jasmim que sobe das ruas empedradas. O meu marido, Miguel, um arquiteto de 35 anos com olhos castanhos que me fazem derreter como manteiga ao sol de verão, aceitou vir. Ele não é de família grande, cresceu em Évora, filho único de pais divorciados, e sempre diz que eu sou a sua família estendida, a ponte para o mundo que ele nunca teve. Eu amo isso nele, a lealdade feroz, como um cão de fila português a guardar o rebanho. Chegámos por volta das 7, o sol poente pintando o Tejo de laranja, e o João já estava lá, esparramado no sofá com uma cerveja Superboc na mão, a televisão ligada num jogo do Benfica. "Olha a rainha do drama", foi a primeira coisa que ele disse quando me viu, rindo como se fosse uma piada antiga. Eu sorri, forçada, porque era o nosso ritual, ele sempre me provocava assim desde miúdos, chamando-me de a sensível, ou a que chora por tudo. Mas naquela noite, algo no ar estava diferente. Talvez fosse o cansaço do meu dia no escritório de advocacia, onde defendo mulheres em divórcios amargos, vendo o pior da humanidade dia após dia. Ou talvez fosse o vinho tinto que a minha mãe serviu cedo demais, fluindo como o Douro em cheia. O jantar começou bem. O bacalhau estava perfeito, crocante por fora, tenro por dentro, e o meu pai contou histórias do mar, das tempestades que engoliam barcos inteiros. O Miguel ria, genuinamente, os seus dentes brancos contrastando com a barba por fazer, e por um momento, senti que éramos normais, uma família portuguesa comum, unida pelo pão e pelo vinho. Mas o João não conseguia resistir. "Então, Ana, ainda estás a defender essas putas que traem os maridos?", disparou ele, entre garfadas, os olhos brilhando com malícia. A mesa silenciou. A minha mãe tossiu, o meu pai baixou o olhar para o prato. Eu congelei, o garfo a meio caminho da boca. "Não é assim, João", murmurei, tentando manter a voz baixa, como sempre fazia. Mas ele continuou, a voz subindo como o fado numa casa de Alfama. "Não me venhas com moralismos. Tu sabes bem, com o teu histórico. Lembras-te daquela vez em que..." Ele parou, mas o dano estava feito. O histórico. A palavra que me assombrava desde os 20 anos, quando eu, jovem e tola, me envolvi num caso com um colega de universidade, um erro que a família nunca perdoou. O meu pai nunca mais me olhou da mesma forma, a minha mãe chorou meses. E o João? Ele transformou isso na sua munição eterna, atirando-a como facas em cada reunião familiar. O Miguel, que até ali ouvia em silêncio, endireitou-se na cadeira. Os seus olhos, outrora suaves, endureceram como o granito das muralhas de Óbidos. "Repete isso", disse ele, a voz baixa, mas cortante como uma navalha. O João riu, achando que era brincadeira.
O quê? A verdade. A tua mulher é especialista em foder tudo o que mexe, pá. Pergunta ao ex dela. Foi aí que o inferno desabou. O Miguel levantou-se devagar, os músculos dos braços tensionando sob a camisa branca, e antes que alguém pudesse reagir, o seu punho colidiu com a face do João num som surdo, como uma onda quebrando na Nazaré. O meu irmão voou da cadeira, a cabeça batendo no chão, sangue escorrendo do nariz como vinho derramado. Gritei. A minha mãe desmaiou na cadeira, o meu pai pulou para cima do Miguel, mas era tarde. O João gemia no chão, os olhos vidrados de choque, e eu, no meio de tudo, sentia uma mistura perversa de alívio e pavor. Alívio porque, pela primeira vez, alguém me defendia sem hesitar. Pavor porque eu sabia, aquilo não era o fim. Era o começo de uma vingança que nos consumiria a todos. Os minutos seguintes foram um borrão. Liguei para o INEM, o meu pai segurou o João, murmurando pragas em mentês que eu mal entendia. A minha mãe recuperou, histérica, acusando o Miguel de ser um bárbaro alentejano sem educação. Ele ficou parado, as mãos ensanguentadas, sem uma palavra de arrependimento. Quando os paramédicos chegaram, levaram o João para o hospital de Santa Maria, com uma fratura no maxilar e o ego ainda mais inchado. Nós fomos atrás, o carro cheirando a adrenalina e a vinho azedo. No hospital, sob as luzes fluorescentes que zumbem como abelhas enfurecidas, a família se partiu de vez. O João, com o rosto inchado e um gelo no nariz, apontou para o Miguel e cuspiu: "Este cabrão vai pagar por isto. Vou-te processar, caralho." O meu pai, ao lado dele, assentiu, os olhos fixos em mim como se eu fosse uma estranha. "E tu, Ana? Vais defender este animal?" A minha mãe chorava baixinho, apertando o rosário que herdou da avó madeirense. Eu olhei para o Miguel, que estava encostado à parede, os braços cruzados, o rosto impassível. Ele não piscava. "Eu fiz o que tinha de fazer", disse ele, simplesmente, e naquele tom, eu ouvi não só raiva, mas uma promessa, de que aquilo era pessoal agora. Mas para mim, era mais. Era o momento em que eu percebi que o meu irmão não era só um idiota, ele era o espelho das inseguranças da nossa família, das palavras não ditas que envenenam como o arsênico no vinho do Porto. E o meu marido? Ele era o catalisador, o fogo que queimaria tudo até restarem só cinzas. Naquela noite, de volta ao apartamento, enquanto o Tejo murmurava lá embaixo, eu não dormi. Deitei-me ao lado do Miguel, o seu peito subindo e descendo ritmicamente, e pensei nas camadas que nos separam. Ele não sabe de tudo, do caso que o João mencionou, sim, eu contei, mas não dos detalhes que me assombram, das noites em que me sentia suja, indigna. E a família? Eles veem o Miguel como um intruso, o homem que ousou tocar no seu precioso caçula. Mas eu começo a ver a verdade, o soco foi por mim, mas a ferida é de todos nós. Os dias seguintes foram como uma neblina de outono no Douro, espessa, sufocante, carregada de uvas podres que ninguém quer colher. O João ficou em casa dos pais, de repouso forçado, com o maxilar enfaixado como um frade franciscano em procissão. Eu liguei para ele uma dúzia de vezes, mensagens de texto que ecoavam no vazio: "Desculpa, irmão. Vamos falar." Ele respondia com emojis de punhos cerrados ou, pior, nada. O silêncio dele era uma arma mais afiada que qualquer soco. Os meus pais, instalados na sua casa em Cascais, transformaram o episódio num tribunal improvisado. A minha mãe ligava todas as manhãs, a voz rouca de noites mal dormidas: "Ana, filha, ele é o teu irmão. Sangue do teu sangue. Como podes ficar do lado daquele homem?" Eu explicava, pacientemente, que o Miguel só reagira à provocação, que o João tinha ido longe demais. Mas as palavras caíam como chuva em telhado de colmo, escorriam sem penetrar. O meu pai, mais direto, enviava áudios curtos: "Diz ao teu marido para vir cá pedir perdão. Se não, esquece-nos." Perdão. A palavra pairava como um fantasma, evocando missas de domingo na igreja de São Roque, onde o padre pregava sobre o esquecimento dos pecados. Eu sentia-me dividida, como a ponte 25 de abril ao pôr do sol, metade no passado, metade no futuro incerto. No trabalho, no escritório com vista para o Rocio, eu via clientes todos os dias, mulheres marcadas por maridos violentos, irmãos que se viravam contra irmãs em heranças disputadas. Eu defendia-as com unhas e dentes, citando o Código Civil, artigos sobre dignidade humana.
Mas na minha própria vida, eu hesitava. O Miguel, ao meu lado na cama todas as noites, murmurava: eles não merecem-te, Ana. Não depois do que te fizeram passar. Ele tinha razão, em parte. Lembrei-me da vez, aos 22 anos, quando o caso veio a público, um escândalo na Universidade do Porto, sussurros nos corredores, olhares de pena da família. O João, então com 18, ria nos jantares, a puta da família chegou. E eu engolia, porque era a mais velha, a que devia dar o exemplo. Mas o Miguel não engolia. Ele via em mim a mulher que salvou a sua alma quando se conheceram, num café em Évora, onde eu estava de férias e ele desenhava esboços de catedrais romanas. Tu és a minha azulejo perfeito, dizia ele, traçando os padrões azuis na minha pele. E agora, por causa disso, ele se tornara o vilão. Decidi confrontar os pais sozinha. Dirigi até Cascais num sábado chuvoso, o mar agitado como o meu estômago, o rádio tocando fado de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, irónico, não. A casa deles, uma vivenda branca com jardim de buganvílias, parecia inofensiva de fora. Dentro, o ar cheirava a ensopado de grão e a rancor acumulado. O João estava no sofá, o rosto ainda roxo, uma almofada no colo como escudo. Olha quem veio, zombou ele, a voz pastosa pelos analgésicos. Sentei-me na ponta da mesa da cozinha, o meu pai de pé, braços cruzados como barras de ferro. A minha mãe serviu chá de camomila, as mãos tremendo. Começa tu, Ana, disse o pai. Explica por que deixas que esse homem nos destrua. Respirei fundo, o vapor do chá subindo como fumo de incenso. Contei tudo, não só o soco, mas os anos de humilhações, as palavras do João que me cortavam mais fundo que qualquer faca de cozinha minhota. Ele não é um santo, pai. Nenhum de nós é. Mas o Miguel me protegeu. Pela primeira vez, alguém o fez. O João interrompeu, cuspindo, proteger. Ele me partiu a cara por uma merda de palavras. Tu és fraca, Ana. Sempre foste. Aquele caso. Tu mereceste cada nome que te chamei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como o eco numa gruta de Benagil. A minha mãe cobriu a boca, os olhos arregalados. O pai, pela primeira vez, olhou para o filho com algo além de piedade, era nojo, puro e cru. Cala-te, rapaz, murmurou ele. Mas o dano estava feito. Eu levantei-me, as pernas bambas, e disse: não vim pedir desculpas. Vim dizer que chega. Ou aceitam o Miguel como ele é, ou percam a mim também. Saí sem olhar para trás, o coração acelerado, o mar de Cascais rugindo aprovação. De volta a Lisboa, contei ao Miguel. Ele me abraçou, os braços fortes como as muralhas de Belém, e sussurrou: boa, amor. Agora é a tua vez de lutar. Mas lutar como? Eu via os sinais, as chamadas ignoradas da família, os posts no Facebook da minha mãe com fotos antigas, legendas sobre família unida para sempre. Era manipulação sutil, do tipo que as mães portuguesas dominam, sendo culpa como renda de bilros. Comecei a revistar o passado, não por masoquismo, mas por necessidade. Encontrei cartas velhas na casa dos pais, numa caixa debaixo da cama do quarto de hóspedes, cartas do meu avô, um imigrante no Brasil, que escrevia sobre traições na família, sobre um tio que fugiu com a herança. O sangue mente, Ana, dizia uma. E o João? Ele sempre soube mais do que dizia. Aos 15 anos, flagrei-o lendo o diário da mãe, rindo de segredos que deviam ficar enterrados. Talvez o seu veneno não fosse só inveja, era herança, um ciclo de dor que ele perpetuava. Naquela semana, o Miguel e eu caminhámos pelo bairro Alto, as ruas vivas com turistas e fado ao vivo. Ele parou numa tasca, pediu 2 pastéis de nata quentes, e disse: se eles querem guerra, que venha. Mas tu decides as regras. Eu assenti, mas por dentro, a raiva fervia como o caldo verde no fogão. Não era só pelo soco. Era pela vida que me roubaram, pelas oportunidades que negaram porque eu manchei o nome da família. Decidi, a vingança seria minha, não física, mas psicológica, desenterrar os esqueletos, forçá-los a encarar o espelho. O primeiro passo foi uma conversa com a minha prima Rita, em Coimbra, via Zoom. Ela, terapeuta de família, ouviu tudo e disse: Ana, o teu irmão age assim porque é o bode expiatório invertido.
Ele projeta a culpa dele em ti, porque o vosso pai nunca o repreendeu. Fizemos um plano, eu gravaria as próximas discussões, usaria-as como prova no tribunal da verdade. Não legal, mas emocional. E o Miguel? Ele concordou em se desculpar, mas só se o João o fizesse primeiro. Equilíbrio, disse ele, com um sorriso sombrio. Mas o destino, como o fado, adora reviravoltas. Na sexta-feira, recebi uma mensagem do João: vem ao hospital. É sobre o pai. O pavor me invadiu como uma maré alta em Matosinhos. O que mais poderia sair errado? O hospital cheirava a desinfetante e a medo acumulado, como as celas antigas do Limoeiro em Lisboa. Corri pelos corredores brancos, o eco dos meus saltos como tiros de advertência, até à ala de cardiologia. O meu pai, deitado numa cama com monitores bipando ritmicamente, parecia menor do que nunca, o homem que domava o Atlântico reduzido a um invólucro frágil, tubos no nariz, pele pálida como queijo fresco. A minha mãe estava ao lado, os olhos inchados, segurando a mão dele como se fosse uma âncora. O que aconteceu? Perguntei, ofegante, o coração na garganta. O João, encostado à parede com o queixo ainda rígido, respondeu com voz neutra: enfarte. Stress, dizem os médicos. Por causa daquela merda toda. Olhei para ele, procurando sarcasmo, mas havia só cansaço, um vislumbre do irmão que eu lembrava de brincar nas praias da Ericeira, construindo castelos de areia antes de as ondas os levarem. A culpa me acertou como um murro no estômago. O soco do Miguel não partira só o maxilar do João, ecoara até ao coração do pai. Sentei-me na cadeira ao lado da cama, pegando na mão calejada do pai. Pai. Desculpa. Ele abriu os olhos, turvos como o Tejo em dia de chuva, e murmurou: não é tua culpa, filha. É a família. Somos todos culpados. Aquelas palavras me desfizeram. Lembrei-me das noites em que ele voltava do mar, exausto, e ainda assim me contava histórias de sereias e tesouros afundados, para me afastar dos pesadelos. Ele nunca falou do caso, mas eu sabia que doía, a decepção silenciosa de um homem que acreditava em lealdade acima de tudo. O médico entrou, um homem de meia idade com sotaque algarvio, explicando: ele precisa de repouso absoluto. Stress emocional acelera isto. Evitem discussões. Ironia cruel. Saímos para o corredor, e ali, sob o zumbido das luzes, a trégua implícita se formou. O Miguel pode vir pedir desculpas, disse a mãe, relutante. Pelo bem do pai. O João assentiu, mas os seus olhos diziam outra coisa: cálculo, como um xadrez jogado em tabuleiro de damas. Voltei para casa e contei ao Miguel. Ele ouviu em silêncio, os dedos tamborilando na mesa de mogno que ele mesmo desenhara. Vou lá amanhã, disse por fim. Mas não por eles. Por ti. Naquela noite, fizemos amor devagar, os corpos entrelaçados como videiras em vinhas do Dão, e pela primeira vez em dias, senti paz, frágil, mas real. Ele traçava mapas na minha pele com os lábios, sussurrando promessas de futuro: vamos para o Alentejo, só nós. Uma casa com oliveiras e sol eterno. No dia seguinte, o encontro foi tenso como um toureio em moita. O Miguel chegou a Cascais de carro, eu ao lado, o rádio calado para não agravar o silêncio. A casa estava quieta, o jardim molhado pela garoa fina que agentes do Minho chamam de chuva de benção. O pai ainda no hospital, só nós quatro, eu, Miguel, mãe e João. Sentámos-nos na sala, o relógio de pêndulo marcando os segundos como um juiz impaciente. O Miguel começou: eu sinto muito pelo que aconteceu. Não era a minha intenção magoar a família da Ana. A voz dele era firme, mas os olhos traíam a fúria contida, como um touro vendo a capa vermelha. A minha mãe assentiu, aliviada, mas o João cruzou os braços. Sinto muito. Tu me partiste a cara, pá. Queres que eu te perdoe com um ok, tudo bem? O ar crepitou. O Miguel inclinou-se para a frente, os músculos tensionando. Tu chamaste à minha mulher nomes que nenhum homem devia dizer. Puta! Isso é perdão. Eu intervim, a voz tremendo: basta. Todos nós dissemos coisas. Mas o pai. O João riu, amargo. O pai. Ele sempre te protegeu, Ana. Mesmo depois do teu erro. E tu trazes este bruto para casa.
O erro. A palavra me queimou. Levantei-me, as mãos cerradas. Erro. Foi um erro aos 22 anos, João. E tu? O que é o teu vício em apostas, se não um erro diário? Aquela dívida no casino do Estoril, quem pagou? Eu, com o meu salário, enquanto tu fingias trabalhar. O silêncio caiu como uma rede de pesca. A minha mãe ofegou, o João empalideceu. Eu nunca dissera em voz alta, mas sabia de tudo, das noites em que ele me ligava bêbado, pedindo dinheiro para uma emergência. O Miguel pôs a mão no meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Vês, disse ele calmamente. Todos temos esqueletos. O João levantou-se, o rosto contorcido. Traidores. Vocês os dois contra mim. Contra a família. Saiu batendo a porta, o eco reverberando como um trovão. A minha mãe chorou, mas havia uma faísca nova nos seus olhos, reconhecimento, talvez. Ele tem razão em parte, murmurou ela. Mas tu também, Ana. Chega de segredos. Abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda da sua loção, e pela primeira vez, vi uma ponte. O Miguel ficou, ajudou a lavar a louça, conversando com ela sobre azulejos alentejanos. Pequenos passos, como os de uma procissão em Fátima. Mas o João não parou. Naquela noite, recebi mensagens dele, fotos do rosto machucado, legendas como "Olha o que o teu marido fez". Postou no grupo da família no WhatsApp, manipulando primos e tias com histórias de agressão gratuita. A raiva me consumia agora, não mais passiva. Liguei para a Rita, preciso de mais. Como o parto ao meio. Ela sugeriu terapia familiar, mas eu queria mais, vingança, sim, mas limpa, como vinho clareado. Comecei a juntar provas, extratos bancários das dívidas do João, e-mails antigos onde ele me ameaçava com o segredo do caso se eu não ajudasse. Era chantagem sutil, do tipo que corrói como sal no mar. Mostrei ao Miguel, que assentiu, usa isto. Mas com cuidado. Não te tornes como eles. Ele tinha razão. A linha entre justiça e rancor é fina como fio de orivesaria em Gondomar. O clímax veio numa visita ao pai no hospital. Ele melhorava, sentado na cama com um jornal desportivo. Chamem o João, disse ele, a voz fraca mas determinada. Quando o irmão chegou, relutante, o pai falou, basta de ódio, rapazes. Ana, perdoou. João, perdoou Miguel. Ou perdemos tudo. O João hesitou, os olhos baixos. Mas ela. O pai interrompeu, ela é a tua irmã. E eu sei dos teus erros, filho. Todos os sabemos. Foi o momento, o pai, o pilar, expondo a fragilidade. Saímos dali mudados, mas o João ainda fervia. Isto não acaba aqui, sussurrou ele para mim no estacionamento. E eu soube, a verdadeira batalha estava por vir. A convalescença do pai trouxe uma calmaria falsa, como o mar de verão em Sagres, sereno na superfície, mas com correntes subjacentes prontas para arrastar. Ele voltou para casa em Cascais uma semana depois, com prescrições de comprimidos e ordens de paz. A família se reuniu para um almoço de reconciliação, organizado pela mãe, polvo alagareiro, arroz de marisco, vinhos verdes frescos. Eu levei o Miguel, o braço dele no meu como uma declaração silenciosa. O João chegou atrasado, o maxilar quase curado, mas o rancor intacto nos olhos. Sentámo-nos à mesa no terraço, o sol de meio-dia cegando como justiça divina, o Atlântico ao fundo um lembrete de impermanência. O pai presidia, fraco mas autoritário, hoje, falamos. Sem gritos. Começámos bem, histórias leves, risos forçados sobre o Benfica. Mas o vinho soltou as línguas, como sempre em Portugal. Foi o João quem atacou primeiro, disfarçado de brincadeira. Então, Miguel, ainda desenhas casas para Pat. Quer dizer, para clientes difíceis. O ar gelou. O Miguel parou de comer, o garfo suspenso. Eu senti o pânico subir, mas desta vez, preparei-me. Para, João, disse eu, calma. Não tornes isto pior. Ele riu, mas havia veneno, pior. Tu é que trouxeste o boxeador para casa. Lembras-te do que o pai disse no hospital? Perdão. Mas eu não esqueço.
O pai tossiu, intervindo: João. Mas o meu irmão continuou, virando-se para mim: tu sempre foste a favorita, Ana. A advogada bem-sucedida, casada com o príncipe alentejano. E eu? O perdedor que limpa a merda dela. As palavras saíram como baile, e eu vi, não raiva, mas inveja pura, fermentada ao longo dos anos. Ele invejava a minha independência, o escape de Lisboa, enquanto ele afundava em empregos precários no Porto, apostas que o deixavam no vermelho. Levantei-me, a cadeira raspando o chão como unhas num quadro. Sabes o que, João? Sim, eu errei. Mas tu? Tu usas isso para me controlar. Aquelas dívidas, eu paguei 5.000 euros no ano passado. E para quê? Para tu me chantageares com o passado. Tirei o telemóvel do bolso, mostrei os extratos que imprimira, números frios, datas implacáveis. A mãe ofegou, o pai fechou os olhos. O Miguel ficou quieto, mas o seu orgulho em mim era palpável, como calor de lareira em noite de inverno. O João empalideceu, gaguejando: isso. Isso é privado. Privado, rebati. Como as tuas piadas sobre mim. Tu me chamas de puta em público, mas escondes os teus vícios como um ladrão no rocio. O pai bateu na mesa, fraco mas firme: basta. João, é verdade. O silêncio do meu irmão foi confissão. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, misturando-se ao suor, não de dor física, mas da alma exposta, nua como um nadador em praias nudistas da Caparica. A mãe tentou mediar, as mãos entrelaçadas: somos família. Perdoamos. Mas o pai, surpreendendo-nos, disse: não sem verdade. João, pede desculpas a Ana. De coração. O meu irmão olhou para mim, os olhos vermelhos. Desculpa, mana. Eu tenho inveja. Tu saíste, construíste algo. Eu fico preso aqui, no mesmo buraco. As palavras me atingiram, não como punhal, mas como bálsamo. Abracei-o, sentindo os ossos salientes sob a camisa, o cheiro de tabaco e derrota. O Miguel, então, falou, e eu peço desculpas pelo soco. Foi instinto, mas exagerei. Por ela, faria de novo, mas melhor. Rimos, nervosos, e o pai ergueu o copo, à família. Imperfeita, mas nossa. Brindamos, o vinho amargo doce na língua, e por um momento, acreditei no perdão. Mas a psicologia humana é traiçoeira como os becos de Alfama. Naquela noite, sozinha com o Miguel, desabafei, senti pena dele. Mas e se for armadilha? Ele traçou o meu rosto: confia no teu instinto, Ana. Tu és a advogada. E eu confiei, até ao dia seguinte, quando recebi um e-mail anónimo: sabes do segredo do teu marido? Pergunta sobre o divórcio da ex. O coração parou. O Miguel, com um passado que ele jurara enterrado. Investiguei discretamente, ligando para um contacto em Évora. A ex dele, divorciada há 5 anos, contara histórias, não de traição, mas de violência verbal, discussões que escalavam. Ele tem temperamento, Ana. Como o pai dele. O pavor me invadiu. O soco no João era herança. Liguei para o Miguel, a voz trêmula: o que não me contaste? Ele confessou: eu era volátil, sim. Mas contigo, mudei. Tu me curaste. A dúvida corroeu-me como ferrugem em ferro forjado de Alcobaça. Confrontámo-lo no nosso apartamento, sob a luz suave das lâmpadas de papel que ele trouxera de Macau. Eu bati na ex, uma vez, admitiu ele, olhos baixos. Verbal, não físico. Mas foi o suficiente para me acordar. Lágrimas minhas, pela primeira vez por ele. E o João? Foi isso. Ele negou: não. Com ele, foi proteção pura. Mas se duvidas, eu entendo. A vingança virou-se para dentro, não contra a família, mas contra as minhas próprias sombras. Liguei para o João, não por ódio, mas por aliança: ajuda-me a entender o Miguel. Ele veio a Lisboa, o primeiro passo real sentámo-nos num café no Chiado, pastéis de nata entocados, e ele contou: eu via o pai em ti, Ana. Proteger os fracos. Mas falhei. Rimos, pela primeira vez genuíno,
e planeámos uma conversa com o Miguel, não confronto, mas ponte. Mas o destino, caprichoso como o bacalhau no forno, tinha mais. O pai piorou de novo, e no hospital, sussurrou para mim: o teu avô tinha um segredo. Uma traição na família. Não deixes que se repita. O ciclo, sempre o ciclo. O segredo do avô caiu sobre mim como uma avalanche de neve nos picos da Serra da Estrela, inesperada, sufocante, enterrando camadas de história que eu achava conhecidas. Depois da confissão do pai, no quarto de hospital com cheiro antisséptico e flores murchas, ele me entregou uma chave velha, enferrujada como as grades de um convento em Tomar. Vai à casa da Foz. Caixa no sótão. Lê, mas perdoa. Morreu naquela noite, pacificamente, o coração cedendo não ao enfarte, mas ao peso de décadas de silêncios. O funeral foi em Cascais, sob um céu de chumbo que chorava pela alma dele. A igreja lotada de pescadores reformados, primos distantes de Viena do Castelo, o padre entoando salmos com voz grave como o sino de um barco. Eu, de preto simples, o véu de renda da mãe cobrindo o rosto, sentia-o vazio como um buraco no peito. O Miguel segurava a minha mão, firme, mas o João chorava abertamente, o rosto enterrado nas mãos, o rancor derretido pela perda. Abraçámo-nos sobre o caixão, irmãos de novo, unidos no luto como uvas numa cacho. De volta ao Porto para o enterro familiar, abri a casa da Foz, a mesma onde crescemos, paredes e quando risos e brigas antigas. O sótão cheirava a poeira e madeira podre, teias de aranha como véus de noiva esquecidos. A caixa era de latão, gravada com iniciais JM, o avô. Dentro, cartas amareladas, fotos em sépia, ele, jovem, em Angola colonial, ao lado de uma mulher não avó. A minha Maria, dizia uma carta. Traição, ele tivera uma amante, um filho ilegítimo, talvez. E o pai soubera, carregando o segredo como uma cruz. Li à luz de uma lanterna, o mar rugindo lá embaixo, e chorei não por escândalo, mas por humanidade. O avô, o herói das histórias, era falível, como nós. Liguei para o João, que veio imediatamente, sentando-se no chão poeirento. Lê, disse eu. Ele leu, os olhos arregalados. Porra! O velho era como eu. Rimos, histéricos, o luto virando catarse. O ciclo, murmurou ele. Eu repetia os erros dele, culpando-te a ti. A mãe, em Cascais, soube depois. Chorou, mas perdoou, ele amava-nos. Isso bastava. O funeral do pai selou algo, não o fim da dor, mas o começo da cura. O Miguel, que viajara conosco, observava tudo com olhos de arquiteto. Estás a reconstruir, Ana. Pedra a pedra. Mas a minha vingança, ela evoluiu. Não mais contra o João, mas contra as sombras internas. Confrontar o Miguel tornou-se essencial. De volta a Lisboa, num jantar à luz de velas no cais do Sodré, com o Tejo refletindo luzes como estrelas caídas, eu disse: conta-me tudo da ex. Ele contou, o temperamento herdado do pai alentejano, bebedeiras que viravam gritos, um tapa verbal que o envergonhava até hoje. Eu mudei por ti, jurou. O soco no João foi o último resquício. Prometo terapia. Fomos juntos, a um psicólogo no Bairro Alto, sessões onde desenterrávamos camadas, a minha culpa pelo caso jovem, o medo dele de abandono, a inveja do João pelo sucesso meu. O terapeuta, um homem calmo com sotaque madeirense, disse: a família é um espelho quebrado. Vingança é colar os cacos sem se cortar. O João juntou-se numa sessão, relutante, mas honesto: eu te magoei porque me magoava a mim. Desculpa, mana. E tu, Miguel, peço perdão pelo que disse. O perdão veio devagar, como vinho a envelhecer em pipas de carvalho. O João arranjou emprego estável em Lisboa, numa agência de marketing, e começou a pagar as dívidas, não por obrigação, mas por orgulho recuperado. A mãe visitava-nos semanalmente, trazendo doces de ovos moles de Aveiro, conversas sobre o pai que curavam mais que palavras. Ele estaria orgulhoso, dizia ela, os olhos brilhando. Mas o clímax psicológico veio numa viagem ao Alentejo, terra do Miguel. Alugámos uma casa em Monsaraz, paredes brancas contra o céu infinito, oliveiras centenárias como sentinelas. Lá, sob estrelas que parecem mais próximas que em cidade, contei ao João o segredo do avô, não para ferir,
mas para libertar. Somos todos traidores, em parte, disse eu. Ele assentiu, mas sobrevivemos. Como o vinho, azedo primeiro, doce depois. O Miguel e eu renovamos votos informais ali, num ritual pagão com ervas e fogo, prometendo honestidade brutal. A vingança, percebi, não era destruir, era reconstruir, mais forte. O soco fora o catalisador, o infarto o alerta, o segredo o espelho. Agora, com a família remendada, eu sentia-me inteira. Ainda assim, ecos permaneciam. O João, numa noite de copos, confessou: quase te processei, sabes? Mas o pai me parou. Ri, bom que parou. Eu ganhava. E ganharia, não no tribunal, mas na vida. Meses se passaram como as estações no Douro, vindimas de dor dando lugar a colheitas de paz. O verão chegou quente a Lisboa, o ar carregado de cheiro a sardinha assada nas ruas de Alfama, e com ele, a normalidade reconquistada. O João mudara de apartamento, um estúdio modesto no Intendente, e convidava-nos para churrascos no terraço, onde grelhava picanha argentina misturada a temperos alentejanos do Miguel. Irmãos de novo, brincava ele, erguendo uma sagre gelada, o maxilar agora só uma memória cicatrizada. A mãe, viúva mas resiliente como as viúvas de óbitos que tecem cestos de palha, começou um clube de costura em Cascais, mulheres como ela, trocando histórias de perda e força. O teu pai aprovaria, dizia ela nas chamadas, e eu acreditava. O luto nos unira, transformando o veneno em elixir. O Miguel, na terapia contínua, construía não só edifícios, mas pontes, um projeto de habitação social em Chelas, onde via na pobreza urbana ecos da sua própria juventude dura. Eu, no escritório, sentia-me mais afiada, casos de divórcio agora não só legais, mas com alma, aconselhando clientes a quebrar ciclos, não pessoas. Uma delas, uma mulher de Setúbal com olhos como o sado, disse-me após a vitória: tu salvaste-me, como o teu marido te salvou. Sorri, pensando no soco, o ato impulsivo que iniciara tudo. Mas a verdadeira resolução veio no outono, num jantar familiar no nosso apartamento. O Tejo lá embaixo, outonal e sereno, testemunha silenciosa. Cozinhámos juntos, eu o arroz de pato, o Miguel os legumes grelhados, o João o vinho selecionado de uma cave no Douro, a mãe o arroz doce final. Sentámo-nos à mesa de carvalho que o Miguel esculpira, velas tremulando como corações expostos. O brinde, disse o pai, não, espere, o espírito dele pairava. O João ergueu o copo, ao perdão. E à família que não desiste. Bebemos, e as palavras fluíram, não acusações, mas confissões. Eu contei do caso em detalhe, pela primeira vez sem vergonha, fui tola, mas aprendi. Não sou puta, sou humana. O João assentiu, e eu, viciado, mas limpo há 6 meses. Obrigado por pagares as dívidas, e por me confrontares. O Miguel, vulnerável, eu era o bruto. Mas aprendi a canalizar. Por ela. A mãe fechou, e eu, a manipuladora silenciosa. Desculpem. Choramos, rimos, o arroz doce como redenção. Naquela noite, deitada ao lado do Miguel, com o João no sofá-cama e a mãe no quarto de hóspedes, senti o ciclo quebrado, não com violência, mas com verdade. A vingança, percebi, era ilusão, a cura, a verdadeira potência. Anos depois, com um filho nos braços, um menino de olhos castanhos como o marido, riso como o do tio, conta esta história às amigas em cafés do Chiado. O soco que uniu, chamo-lhe. Elas riem, incrédulas, mas eu sei, em Portugal, onde o fado canta dores antigas, as famílias renascem das cinzas, como fênix de azulejos rachados. E os pais? Eles exigiram desculpas, sim. Mas no fim, fomos nós quem perdoamos, uns aos outros, e a nós mesmos. O mar Atlântico continua a bater, implacável, mas nós, mais fortes, navegamos.